Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que você vai ouvir a partir de agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o Palmeiras no cenário internacional. Prepare-se! O que parecia apenas mais uma entrevista corriqueira acabou revelando bastidores de impacto, capazes de mostrar o peso real do Verdão fora do Brasil. Atenção, porque cada detalhe dessa história é explosivo e você vai querer acompanhar até o final. Pouca gente sabia, mas João Pedro, hoje no Chelsea, desempenhou um papel que vai muito além de ser apenas mais um brasileiro atuando na Europa. Em plena disputa do Super Mundial, ele se tornou uma espécie de espião dentro do vestiário inglês, entregando informações cruciais sobre os clubes brasileiros que poderiam cruzar o caminho dos Blues. E adivinha quem foi o time que mais chamou a atenção nas conversas internas? Isso mesmo, o Palmeiras, que, segundo o próprio atacante, era o adversário que exigia maior cuidado. De acordo com a entrevista concedida à ESPN e publicada pelo portal do Palmeirense, João Pedro revelou que fazia alertas constantes sobre a força defensiva do Verdão. Ele deixava claro que enfrentar o time de Abel Ferreira era algo totalmente diferente do que os ingleses estavam acostumados na Europa. Segundo ele, o Chelsea poderia até se achar favorito, mas jamais poderia cair no erro de subestimar o campeão sul-americano. Essa declaração, aparentemente simples, carrega uma mensagem gigantesca. O Palmeiras está no radar dos gigantes do futebol mundial. Imagine a cena: jogadores milionários, acostumados com os melhores estádios e campeonatos do planeta, reunidos em um auditório de pré-jogo, recebendo instruções sobre como se comportar diante de um time brasileiro. E nesse momento quem assume a palavra não é apenas o treinador, mas também um compatriota que conhece bem a força do Verdão. João Pedro e Andrei, ex-Vasco, reforçavam em coro: não deem espaço porque o Palmeiras é agressivo, intenso e sabe punir qualquer vacilo. Essa fala mostra como a academia de futebol já está gravada na mente dos adversários. João Pedro deixou claro que os primeiros minutos contra o Verdão foram sufocantes para o Chelsea. Ele destacou a intensidade e a maneira como o Palmeiras impõe respeito logo de cara. E é exatamente aí que entra o ponto mais intrigante. Se até mesmo uma potência mundial como os Blues sentiu a pressão do time brasileiro, o que isso significa para o futuro do clube no cenário global? Será que estamos diante do nascimento de uma nova era em que o Palmeiras se consolida como o principal representante da América do Sul no mundo? A revelação de João Pedro reforça uma narrativa que muitos rivais preferem não admitir. O Palmeiras não é apenas um time vencedor dentro do Brasil, mas já começou a ganhar um respeito que ultrapassa fronteiras. O atacante destacou que após aquele duelo, os jogadores europeus passaram a olhar para o futebol sul-americano de maneira diferente. E entre todos os clubes, foi justamente o Verdão quem simbolizou essa mudança de mentalidade. É uma constatação que mexe com qualquer palmeirense apaixonado e mostra o tamanho do que Abel Ferreira e sua comissão técnica vêm construindo. Mas não para por aí. Existe um detalhe ainda mais instigante nessa história. João Pedro não apenas exaltou o Verdão em entrevistas, como também se aproximou de uma das maiores promessas da base alviverde, Estevão. Ambos chegaram quase ao mesmo tempo ao Chelsea e se tornaram parceiros inseparáveis dentro e fora de campo. Essa amizade pode parecer algo comum, mas ela carrega um simbolismo gigantesco. A cria da academia já encontrou alguém disposto a abrir portas e facilitar sua adaptação na Inglaterra. Estevão, conhecido por ser uma das maiores joias reveladas pelo Palmeiras nos últimos anos, está apenas começando sua trajetória na Europa. E contar com um compatriota que já passou por esse processo de adaptação pode ser decisivo para o seu sucesso.
João Pedro se transformou em uma espécie de mentor, alguém que não apenas divide o vestiário, mas também ajuda o garoto a se sentir mais à vontade em um ambiente tão competitivo. Esse vínculo entre os dois pode gerar frutos inesperados no futuro. Afinal, em um ambiente de clubes milionários, onde cada detalhe faz diferença, ter uma boa rede de relacionamentos pode ser tão importante quanto a qualidade técnica. E mais do que isso, mostra que o Palmeiras não apenas exporta talentos, mas também cria atletas que conquistam respeito instantâneo. É o DNA da academia de futebol se espalhando pelo mundo, construindo alianças e mostrando ao planeta que o Verdão não é coadjuvante, mas protagonista. E aqui surge a pergunta que não quer calar. Até onde essa influência pode levar o Palmeiras? Se jogadores como João Pedro já alertam seus colegas sobre a força alviverde, e se Estevão começa a brilhar em uma das ligas mais competitivas do planeta, será que estamos prestes a presenciar uma era em que o clube paulista será tratado como uma potência global de exportação de craques e de respeito esportivo? É uma reflexão que causa arrepios e que pode mudar completamente o olhar internacional sobre o Verdão. Quando João Pedro fala que o mundo olha diferente para o futebol sul-americano após encarar o Palmeiras, ele está apontando para algo que vai além do campo. É o reconhecimento de que existe qualidade, estratégia e intensidade no futebol praticado aqui. Mas, ao mesmo tempo, é a confissão de que o Verdão foi o grande cartão de visitas desse novo respeito. E se isso já acontece agora, imagine o impacto que pode ter em futuras competições internacionais, quando novos embates entre brasileiros e europeus voltarem a acontecer. Essa narrativa também escancara uma mudança de paradigma. Durante décadas, os clubes sul-americanos foram vistos como azarões diante das potências europeias. Agora, declarações como a de João Pedro mostram que esse rótulo começa a ser quebrado. O Palmeiras, com seu projeto sólido, títulos recentes e elencos competitivos, é a principal vitrine dessa transformação. E isso não passa despercebido. Rivais podem até ironizar, mas no fundo sabem que o Verdão está pavimentando um caminho que pode inspirar toda uma geração. Vale destacar ainda a postura de João Pedro. Ele poderia muito bem apenas enaltecer o Chelsea, mas preferiu reconhecer o peso dos adversários. Isso mostra respeito e revela a influência emocional que o Verdão causou. E não é qualquer equipe que conquista isso. Para se tornar lembrado até mesmo nos vestiários de clubes milionários, é preciso algo a mais. É preciso ter alma, ter intensidade, ter aquela força que não se compra com cifras, mas que nasce da história e da tradição de uma camisa. O depoimento também serve como um recado indireto ao torcedor palmeirense. O trabalho feito pela diretoria e por Abel Ferreira está, sim, colocando o clube em um patamar diferenciado. A cada título conquistado, a cada jovem revelado, a cada duelo contra grandes adversários internacionais, o Verdão amplia sua aura e fortalece seu prestígio. João Pedro, mesmo à distância, acabou se tornando um porta-voz involuntário dessa nova fase. E isso é motivo de orgulho para todos que carregam as cores verde e branca no coração. Outro ponto que merece atenção é a relação de Estevão com João Pedro dentro da seleção brasileira. Ambos já se encontram nas convocações e fortalecem ainda mais os laços que começaram no Chelsea. Para o futuro da seleção e também para o prestígio do Palmeiras, essa conexão é estratégica. Afinal, quanto mais cria da academia ganhar protagonismo internacional, maior será o reconhecimento do clube como formador de talentos. O que fica evidente é que o Palmeiras não é mais visto apenas como um gigante sul-americano. Ele começa a ser tratado como uma força que precisa ser estudada e respeitada pelos grandes da Europa. Isso não se constrói do dia para a noite, mas sim com anos de trabalho consistente, títulos de peso e revelações de jovens que encantam o mundo. João Pedro apenas verbalizou o que muitos já percebiam.
O Verdão é hoje um clube que incomoda e impõe respeito onde quer que seja mencionado. Se antes torcedores rivais tentavam diminuir as conquistas alviverdes, agora se deparam com declarações de jogadores internacionais que confirmam exatamente o contrário. O Palmeiras deixou de ser apenas um adversário difícil e passou a ser um símbolo da competitividade sul-americana. E diante desse cenário, o torcedor palmeirense pode se orgulhar ainda mais. A cada nova revelação, a cada nova entrevista, fica claro que o clube está em outro nível de reconhecimento. É claro que ainda há muito a ser conquistado. Mas quando declarações como a de João Pedro ganham espaço na mídia, fica nítido que o Verdão caminha para algo maior. E não é exagero dizer que, se continuar nessa toada, em breve poderemos assistir a uma mudança de patamar não só para o Palmeiras, mas para todo o futebol brasileiro. O respeito já foi conquistado. Agora resta consolidar essa posição em campo e nisso o clube tem experiência de sobra. Por tudo isso, o torcedor alviverde precisa ficar atento e orgulhoso. O que João Pedro revelou não é apenas uma lembrança de bastidores, mas um sinal claro de que o Verdão já está no radar dos gigantes do planeta. E se isso já acontece agora, o que não pode vir pela frente? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a cada passo, o Palmeiras escreve uma história ainda maior. E quem acompanha de perto sabe que estamos vivendo um momento histórico. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que o Palmeiras já é respeitado mundialmente, como João Pedro revelou? Ou acha que ainda falta algo para o Verdão ser reconhecido como uma potência global? Participe dessa discussão, porque essa é uma conversa que nenhum palmeirense pode ficar de fora.